Aqui, o que que eu falo para vocês? Os cristais, que a gente vai aprender aqui, que eu vou estar passando para vocês, é assim, vocês tiveram já aula de chakras com a Diana, né? Não tiveram? Então, Tivemos. chakras, ele vai ser a base todinha do nosso trabalho terapêutico. E as cores dos chakras, o que que a gente vai fazer? A cor do chakra vai ter a ver com a parte da cromoterapia e os minerais de cada pedrinha de cristal que a gente tem vai vibrar, a frequência dele vibra na cor daquele chakra. Então, vamos supor, se eu tiver um chakra que está com desequilíbrio, aí aquela pedrinha que vibra naquela frequência vai estar vibrando ali e equilibrando aquele chakra quando eu coloco ele próximo, né? Tá? Aí, nesse sentido também, aí a gente vai equilibrar também todos os meridianos que passam por todo o corpo da gente, que vão passar também pelos chakras, né? Tá? Aqui eu falo assim, né, que a gente sem saber o que o cristal cada um faz, a gente sempre que pega, ou quando a gente põe um pingentinho e vai usar, a gente já se sente bem, né? Não dá um alívio, assim, ó, a gente não fica tão feliz quando a gente pega um cristal na loja, né, que parece que a gente que grita, né? Eu tenho uma história que eu sempre conto na aula, né, que é assim, eu fui lá para São Tomé, eu e meu marido numa pousada esotérica, né? Depois eu nunca lembro o nome na hora que eu vou falar a bendita da pousada, né? Mas é uma pousada maravilhosa, que ela é uma pousada que faz recuperação de viciados em droga, e aí eles trabalham fazendo a comida, cuidando da horta, né? E a gente ir para lá ajuda a que eles que o trabalho renda lá, toda a renda que a gente, tudo que a gente gasta lá vai converter para ajudar essas pessoas, né? Então é um lugar muito bacana, onde tem meditação, eles têm vários lugares onde você acorda de manhã para fazer meditação, tem um lugar lá enorme onde você faz um giro para tirar os seus karmas, né? E aí tem um cristal para ajudar na hora, acho que o cristal era maior do que meu braço, assim, enorme, assim, abraçando, no meio, né? Uma drusa enorme. E aí quando você sai, aí você... É todo um trabalho terapêutico lá, né? Então, e eles tinham uma loja, bendita loja, que eu quase deixei as minhas calças lá, de cristais, né? Aí eu lembro, meninas, que tinha um que chamava, era o cristal jacaré, lá que eu conheci esse cristal jacaré, né? Que ele é maravilhoso, né? Ele trata de todas as suas dores, ele era um fumê e ele tem assim em cima, na superfície, que parece o couro do jacaré mesmo, né? Aí eu vou mostrar para vocês nas aulas, né? E vou levar para vocês também conhecerem. E aí, o que que aconteceu? Ai, na hora eu falei assim, não, eu já comprei tanta coisa, né, e fui dormir. Quem disse que eu conseguia dormir, menina? Aí eu falei assim, nossa, e era muita gente na pousada que curtia cristal, né? Meninas, o que que aconteceu? De manhã, antes da gente fazer todos os passeios, um frio de manhã, porque lá era meio serra, né? Então tinha aquilo, tudo aquelas nuvens, assim. Eu lembro que eu toda de blusa e o meu marido falava assim: Você é louca, você vai sair antes do café. E eu falei: Vou lá, porque senão vão comprar o bendito do cristal e eu vou ficar sem ele, né? Aí eu fiquei esperando a moça abrir a loja para pegar o cristal. Eu falo que isso é uma loucura, né? Um chamado, né? E esse cristal me ajudou muito em muitos trabalhos com muitas pessoas, porque no meu começo de terapia, eu atendia muitas pessoas se desligando em drogas, né? Então, aquele cristal, quando ele me chamou, ele já sabia do trabalho que eu ia fazer antes de eu mesma estar traçando a minha rota, né? Porque eu estava estudando na Humana ainda, né? Então, não tinha nem noção ainda do que ia ser depois de mim. Tinha acabado de estudar, né? Tinha acabado de sair do mercado financeiro, aí estava lá sem rumo, aí escutei na Rádio Mundial a coisa para entrar na Ubani, aí chego aí que nem vocês assim, né? Alguém falou, chego na porta, aquela borboleta enorme, né? Do logotipo, e eu, aqui é meu lugar, né? Apaixonada por borboleta, e ali foi, e aqui eu tô até hoje, né? Então, o cristal, ele faz isso com a gente, né?
Ele vai lá, tá na prateleira, enquanto você não pega, você não fica satisfeito, É, né? Você roda a é loja verdade. inteira, você volta para ele, você não vai embora sem Sim, ele, né? é Então, verdade. e isso, essa história eu conto para vocês entenderem o quanto que é importante. E às vezes vocês vão ver um monte de cristal aqui comigo, aí vocês vão lá depois na sua mesinha lá, vocês vão pegar, vocês vão, Dê, qual que é o nome desse cristal, né? Que eu falo para vocês levarem na aula e a gente com etiquetinha pode estar colocando para vocês irem pesquisando, né? Ou também eu falo para a turma que pode pegar o meu celular, né? Tira foto e manda, né? Ai, Deus, tem esse daqui, o que que é, o que que faz, né? E aí vocês já vão trabalhando com eles mesmo antes de chegar à aula prática, né? Tá bom? E é bem importante. Então a gente pensa que é só uma coisinha, mas você vê, um cristal que não me deixou dormir a noite inteira, né, com insônia, fez toda a diferença na minha vida, me fez até eu me aprofundar nos estudos, que eu falava, gente, e eu sendo um bandista, né, eu falava assim, quem foi daí de cima que mandou, que me cutucou, que sabia que eu ia usar isso para alguma coisa, né, o anjinho da guarda que mora dentro dele, né, um elemental, né, então é chamado mesmo, né, não é por acaso que a gente está nesse mundo, né. E aí, mudando aqui, eu gosto muito de colocar umas figurinhas assim que ajuda a gente a fixar esse estudo, né? Aí aqui, ó, os cristais eles vêm lá da natureza, né? Então vem lá fonte natural de vida, aí eles têm aquele campo eletromagnético dentro deles, que e tem uma frequência própria, de acordo com a química que eles têm, e é isso que vai mudar, né? Ou vai estimular, ou vai acalmar, ou vai fazer a gente entrar em contemplação, né? Então, para cada um vai surtir um efeito, né? E vai estar fazendo o que ele tem que fazer, né? E aí aqui eu trago uma fotinho do nosso cérebro lá, né? Das sinapses, né? Das células. E é aí que tudo vai acontecer, né? Eu costumo falar assim, ó, no corpo da gente, a gente vai ter sempre, deixa eu ver se aqui no outro, ainda não. No nosso corpo, tudo gira em torno dos nossos pulsos elétricos, né? Porque a gente tem as enzimas, tem os hormônios, e isso tudo vai ter uma causa que gera um efeito, e aí isso, uma célula vai contando para outra, e corre por todo o nosso organismo, e vai ter um resultado bom ou ruim, dependendo da informação que se vem, né? E o cristal, a gente tem um cristal para cada coisa no nosso corpo. E aí, dentro do nosso chakra, a gente vai estudar tal. Ah, não, tem o meu plexo que tem lá a cor amarela. Então, ele vai ser responsável pelo nosso poder pessoal. Vai ter um monte de pedrinhas, que na aula a gente vai estar falando, ó, esta serve para o poder pessoal, mas cada uma vai atuar em um sentido, né? E isso que é o grande barato, né? E aí na fotinho do lado eu tenho assim, a gente lá com o cristalzinho na mão, né? E aí essa fotinho quer dizer que vocês têm o ouro na mão, né? A luz na mão de vocês para resolver um monte de coisa. Nesse momento eu também falo uma coisa, né? Porque a gente vai aprender quase 300 pedrinhas, né? Umas 200 e poucas pedrinhas. No meu início, eu era maluca das pedras também. Então eu lembro assim, ó, que eu colocava o número com a etiqueta na pedra e eu tinha uma base para saber qual o nome da pedra, porque eu queria saber qual era o nome da pedra, eu tinha que decorar, né? Só que o que acontece? Hoje eu falo assim, não precisa e não tem necessidade disso, porque se você tem a noção do chakra, você tem a noção da cor e aonde ele vai atuar, eu não preciso saber tanto detalhe no momento. É necessário estudar? Sim, para que você saiba e tenha a responsabilidade de colocar uma pedrinha ali naquele momento no lugar certo. Porque a gente tem pedrinha que acelera um pouco a circulação sanguínea, pode aumentar uma pressão da nossa cliente, né? A gente tem as crianças que têm uma energia mais devagarzinha, que a gente tem que pegar leve, né? Do mesmo jeito que criança não pode comer açúcar a partir de tal idade, que só pode fazer isso ou aquilo na comida, a gente também tem uma restriçãozinha nos cristais, como também nos mais velhos, que já são mais lentinhos, né? O nosso organismo que já fica mais calmo, mais tranquilo, eu também não posso colocar pedras que acelerem um corpinho que não aguenta, senão eu vou gerar uma depressão nesse corpinho, tá? Então, a gente tem que ter essa visão geral agora nesse momento com relação aos cristais, tá? Aí aqui que eu trago também, ó. É,
esses cristais a gente tem que ver assim, ó, eles vêm lá da terra mesmo, da mãe terra, né? Então, essa mãe, ela tem, a nossa terra, ela tem tudo que é tipo de minerais, né? Então, cada cristal vai ter uma cor, cada cristal vai atuar num campo, e só que todos eles, independente da sua particularidade e especificidade, eles vão trabalhar todos eles, e isso aqui é muito importante, ó, atuando no físico, no mental, emocional e no vibracional e também no espiritual, tá? O espiritual independe de religião, tá, gente? É espiritualidade, aquela coisa que é a fé em você mesmo, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente, quando fala em fé e parte e mundo espiritual, a gente fica olhando para fora, né, e gerando rótulos. Mas a gente tem que ter essa espiritualidade para com a gente mesmo, né? Se eu não tenho fé em mim mesmo, quem que vai ter? Né? Se eu não acreditar em mim mesmo, que eu sou capaz de realizar algo, quem é que vai acreditar? Né? Então, aqui, nesse momento que a gente está estudando na Humane, e isso eu aprendi muito nos meus estudos lá no começo, sabe? Quando eu entrei na Humane, eu estava numa fase muito difícil, onde eu tinha acabado de perder minha mãe, então, e foi bem difícil, porque depois, na minha caminhada da Humane, meu pai também ficou doente, então eu tive um apoio emocional, assim, que foi tremendo, sabe? Eu tive dificuldades físicas, porque as minhas perdas me trouxeram grandes prejuízos, né? Teve uma hora nos meus estudos que eu achei que eu ia ter que parar de estudar, porque o meu corpo não me ajudava, né? E nesse ponto aí, a Diana foi muito, muito maravilhosa, porque eu não conseguia fazer algumas práticas, né, de meditação, que tinha que ser ativa e andar e pular muito, e ela me ajudou nesse ponto, não, calma, e ajudava, e aquela coisa de insiste até que eu consegui terminar os estudos e ficar bem, e entender porque às vezes a gente acha que vai acabar o mundo, mas o mundo, a caminhada de um terapeuta que passa por todo esse processo, ela é maravilhosa, porque você sente na sua própria pele a transformação. Então, quando você vai ver uma pessoa na sua frente que está passando por um problema, parece que o seu corpo, ele sabe o que está falando, entendeu? Então, é como se você viveu aquela dor e agora você tem a propriedade de falar para a pessoa o como sair dali, né? Então, isso é maravilhoso. Né? Então, as pedrinhas, vocês vivenciando elas, vocês vão saber que isso é cada uma com a sua especificidade, mas tratando o ser humano como um todo, porque na época eu tinha perdido a fé, né, em Deus, ou sei lá, em quem que eu acreditava naquele momento, e eu tive que resgatar a fé em mim mesma, acreditar que eu conseguiria passar por tudo aquilo, né, e foi com pedrinhas, foi com florais, foi com a energia boa de uma boa conversa, de um bom bate-papo, né, um outro terapeuta cuidando da gente, e aí a gente segue para frente na caminhada, né. Os cristais, eles vêm, ó, de muito tempo, né? A gente tem vários livros, se vocês forem ler, depois para quem gosta de ler também, que eu acho que todo mundo gosta de estudar aqui, depois eu posso passar alguns livros que falam de Atlântida, né? Nessa época, tem muitos livros que falam que hoje tem algumas pessoas, eu já peguei clientes, né? Eu, como gosto muito de cristal, quando eu ouvi isso a primeira vez numa aula, né, da Zuleide, eu falei assim, não é possível que uma pessoa vai ter medo de cristal e não gostar de uma terapia de cristal. Só que existe, né, essa coisa do corpo não quer se tratar, ou viveu alguma, para quem acredita em vidas passadas, né, tem uns livros que falam de Atlântida, que dizem, né, que no tempo passado, antes de ter a caída, eles brigavam entre si pelo poder, né? E aí eles usavam os cristais de uma forma negativa. E aí tudo foi encapsulado, tudo foi guardado, porque não era a própria mãe que te dá um instrumento para que ele seja usado para o bem, né? E aí você usar para controlar ou para ter o poder sobre a outra pessoa, né? Usar as frequências que antigamente se usava muito, né? Em todas tanto no Egito, que a gente também não sabe nem como que eles conseguiam colocar aquelas pedras, né? Os maias lá, como eles faziam aqueles estudos matemáticos, né? Os índios também, que usavam os poderes da natureza para
de tudo que é elemento para curar as pessoas, um cristal ele vai sempre estar ampliando o poder de uma intenção, ampliando o poder de um remédio, ampliando algo, né? Na nossa caminhada aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer muitas coisas científicas para comprovar algumas coisas, né? Eu nunca fui cética com relação a nada na vida, porque eu acho que é muita. Eu acho que se alguém algum dia está falando alguma coisa é porque aquilo teve algum sentido para ela. Agora, eu gosto de buscar, de tão maravilhada que eu fico com as coisas, eu gosto de entender o porquê, né? Então, eu gosto muito de trazer, e vocês vão ver que vai ter momentos que eu vou trazer coisas que você fala assim, gente, como é que pode fazer isso? Um cristal participar de uma parte de uma indústria e realizar tal coisa, né? Então, fiquei ainda mais maravilhada com esse tipo de estudo que comprovam as coisas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, então para mim vem muito cliente perguntador, né? E alunos também, né? Já tive muitas perguntas que foram engraçadas e eu soube responder todas elas, né? E porque eu gosto, né? Então a gente vai atrás de saber, né? Não sei vocês aí, como vocês gostam de estudar também, deve aparecer as pessoas perguntando os porquê dos porquês, né? E aí a gente ter essa ferramenta. Então eu também trago no curso porque é importante, né? Porque às vezes a pessoa tem a gente fala que é terapeuta holístico e vai lá com o reiki, a pessoa acha que é mágica, ou então é o espírito, pode ficar com medo, e aí você, com essa comprovação científica, você explica que não é mágica, você explica o porquê que as coisas realmente acontecem, né? E na Atlântida, como as pessoas estavam, né, é a história que conta o livro, né? E cada Você tem uma o nome do livro? tem, eu vou passar para vocês depois. E aí a caída da Atlântida, eu vou passar direitinho. E no livro ele Tá. fala sobre isso, né, do poder dessa coisa, e aí tudo se fechou, né? E é engraçado que depois os mesmos estudiosos, né, o pessoal que curte esse tipo de literatura, quando a gente teve a pandemia, né, que resgatou toda essa nossa coisa, a volta ao natural, né, porque todo mundo tinha esquecido de terra, todo mundo querendo arrancar as árvores, todo mundo, né, estragando o mundo, né, entre aspas, porque existe uma forma coordenada e sustentável de você fazer as coisas, né? Você pensando que você vai tirar e tem mais gente para viver atrás, né? Não é só eu hoje, não você ter amor por tudo na vida, né? Então, depois da pandemia, teve esse resgate, então abriu muito a mente das pessoas para tudo, né? E aí, nessas conversas de terapeuta, né, o pessoal que gosta de ler, eles estavam falando que até astrologicamente as coisas vêm surgindo novamente, né? Você vê que tem um monte de técnicas que surgiram novas, né? Para nossa sorte, né? Eu falo que a tecnologia é maravilhosa, né? E aí traz muita coisa legal. Vou trazer máquinas também fantásticas que vocês falam assim, gente, como é que isso existe? Que é muito maravilhoso, né? Eu fui para congressos, né, de física quântica na medicina, e isso é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de participar, vão, porque vocês vão ficar loucas, como eu fiquei. Eu nem acreditava em tanta coisa bacana que eu vi, né, de desenvolvimento a nível celular, sabe, de você ir tratar as células ali com frequência mesmo, né, então isso é muito maravilhoso, é coisa que eu falo que a medicina um dia vai chegar num lugar que eu quero muito estar por aqui para ver, né, que vai ter muita cura, né, tá? Então, com esse slide, eu trago isso para vocês, né? Da gente ver lá, né? O índio que tirava a pedrinha, que rezava para os seus ancestrais, e esse ato de pedir algo para o alto, né? Para algo que eles acreditam, não deixa de ser você vibrar numa frequência diferente para trazer algo para o seu interno, né? E nesse contexto todo, alinhando com a Atlântida, que a gente tem que ser muito responsável naquilo que a gente faz, né? Para alinhar, deixar o cliente sempre ali muito presente no tratamento que você está fazendo, explicando para ele o que você está usando de recurso para que ele confie em você, porque se ele não tiver essa empatia contigo, aí vai ficar bem difícil, né? E o seu cliente na sua caminhada vai chegar até um ponto que você não pode estar só passando a mão na cabeça dele, né? E às vezes a gente dá uma puxadinha de orelha com muito carinho, com muito amor, e isso pode mudar a vida dele, né? Que nem eu lá com
os meus adictos, né, na época, né, os meus ex-viciados, o que que acontecia? Tinha época que tinha uma recaída, se acolhia, mas tinha uma hora que a gente tinha que, com muito amor, saber a hora de falar, com uma palavrinha, ou uma investida, ou uma pergunta, ou uma frase, que trazia ele para pensar na realidade, né? Porque se você dá a receitinha do bolo, é fácil, né? É mais fácil você dar um livro para a pessoa ler e você sabe que aquilo vai impactar a vida dela, que ali ela vai achar alguma coisa e vem para você com olha, ali eu me vi, né? E aí isso vai fazer todo sentido na vida dela. Assim é a nossa terapia, né? Tá? Aí aqui é só para lembrar, né, dessa nossa responsabilidade com o próximo, né, que a gente é o único responsável pelos nossos atos, né, então a gente saber que um corpinho que está ali na nossa frente, às vezes eles falam para a gente uma coisa, mas lá por dentro tem muito mais, né, e muita gente por trás daquele corpinho, né, então a gente tem que ser muito responsável para acolher essa pessoa, né, tá? Aí aqui, Denise, oi, desculpa atrapalhar, é que sim. os seus slides não estão mudando. Pelo menos Opa, pra mim não peraí. estão mudando. Essa aqui é a sala lá que eu estava falando no início, tá? Aí aqui, quando eu estava falando dos cristais, como a gente cuida do cliente, né? Colocando os cristais nos chakras. Aí aqui, quando eu falei dos neurônios, a corrente elétrica pelo corpo. E aqui que a gente tem a luz nas mãos para tratar das pessoas. Aqui a quantidade de cristais que a gente tem, né, e o que a gente pode fazer, que todos eles vêm lá da Mãe Terra e a gente vai atuar no campo físico, mental, emocional e vibracional, tá? Aí aqui a parte que eu estava falando, né, do Egito, dos índios, da Índia, todos os lugares né, da China e na parte da Atlântida, tá? Que a gente, dessa parte que eu falei, para dizer que tem muito, de muitos lugares, né? E aqui também, ó, que a gente é o único responsável pelos nossos atos, né? Aí é aqui que eu ia começar. Ainda bem que vocês falaram, né? E eu tô aqui falando, mostrando minhas figurinhas escolhidas a dedo com muito amor. Oi. Denise, depois Oi. você compartilha os slides com a gente? Vai estar tudo na apostila isso, meu anjo. Olha, eu imprimi a apostila, estou até com ela impressa. Isso não está na apostila, não. Então eu vou passar uma apostila atualizada para vocês, que aí que eu acho que essa é a anterior, tá? Que eu acho que Tá eu bom. passo lá para as meninas, que aí vai ter tudo essas coisinhas, tá? Tá. E Eu aí estou com ela impressa e está sem os slides. e na apostila vem mais além do material, porque aqui é meio que um resumo, tá? Das coisas, É. tá bom? Tá? Tá. Obrigada. Imagina, ó. Aí aqui, ó, o que você tem aqui, ó. E aqui os cristais, eles também vão ter assim, ó, a formação dos cristais. Como é que é formado o cristal, né? Então você vai ter lá, eles têm minérios, eles podem ser a formação através de gases. Eu vou falar para vocês depois os tipos e os exemplos, tá? Eles podem vir da lava vulcânica. Ui, peraí. Podem vir de agentes biológicos, né, quando joga alguma química no solo, indiferenças do solo mesmo, de locais, ação do tempo, né, chuva, vento, e pela composição molecular também, né, a estrutura química, né, da Terra, né. Aí, essas figuras aqui, gente, eu pego, sabe aquele livro A Bíblia dos Cristais? Vocês têm? Ah, ela tem. Esse aí é maravilhoso, gente. Esse aí tenham todos, porque isso daí é maravilhoso. Depois eu vou passar para vocês também uma listinha. E tem outros que agora que saíram atuais também que são maravilhosos. Mas esses, a Bíblia, eles são bem completinhos, né? Ô, Denise, Oi. dá licença. Oi. Esse da Bíblia dos Cristais, eu tenho dois. Tem Ah, mais do que então, dois? tem o 3, e você tem, ó, no 2, no 1, eles vão falar sobre os cristais mais comuns. O 2, Aham. você já tem de uns que é difícil de achar, que aí vocês, mas é que é legal, para quem gosta de cristal é legal. Tem muito cristal desse livro, do 2, que vocês vão achar só de colecionador,
né? E aí, Uhum. nos outros também, tem uns livros que são bons, com conhecimento mais comum, tem um outro também que fala da geometria dos cristais, que é um fantástico livro, que fala das grades, que é muito legal. Eu vou falar para vocês na prática disso, como é legal, porque ali ele fala de uma forma para você trabalhar na geometria sagrada, mas aí a gente vai fazer isso mais ou menos em cima do cliente, de uma outra forma um pouquinho mais simples, tá? Porque às vezes a gente lê o livro lá, é umas técnicas bem complicadas. E aqui a gente costuma descomplicar para ficar fácil. Senão, às vezes, a gente faz um caminho tão difícil que aí dá até preguiça e a gente para no meio do caminho. Então, eu acho que a gente começa pelo simples, e aí sim cada um vai criando dentro daquilo que a gente ensina, que é o básico, aí vocês vão criando o modelinho de vocês, tá bom? Aqui, lembra que eu falei lá do bolha de gases? Como é que é uma formação de um cristal que é da bolha de gás? Aí aqui a gente tem aqui, um geodo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Aí aqui, o geodo, ele é uma bolinha de gás que aí foi acumulando terra em cima, e aí naquele momento, e o gás veio da onde aqui, A gente tinha um magma derretido, aí vai borbulhar, e esse gás aqui, por algum momento, ele veio, fez uma bolinha, e ali aquela bolinha tem aquela calcificação por fora, e aí, deixa eu dar um spoiler, vai. Vocês entenderem o que eu tô falando, O geodo é esse daqui, é aqueles que a gente pega assim na loja, né, que ele vem assim, Isso aqui é isso aqui que eu tô mostrando para vocês aqui no slide, tá vendo aqui onde tá a flechinha, essa bolinha? Então, ele é lá do meio, imagina, quanto que não precisa escavar para a gente ter essa coisa linda, né? Esse daqui tem um lado dele que é mais escurinho e o outro lado que é branquinho, assim, a parte de cima e a parte de baixo, e isso aqui é tudo mineral. A cor do cristal, ela vem de acordo com o mineral que tem ali depositado naquele momento. Você vê, essa bolinha aqui, por exemplo, eles exemplificaram aqui, uma tonalidade. Vamos imaginar que cada tonalidade dessa é um veio de alguma composição química que deu uma cor ali para aquele elemento, tá? Aí, quando a gente estiver mais lá na frente, eu vou indicar até um filme para vocês assistirem, para vocês entenderem esse negócio das cores, tá? Que é bem legal também, do Sean Connery, que é muito bacana, tá? Aí aqui, por exemplo, a gente vai ter o depósito de pedrinhas na superfície, que são as mais arenosas, as pedrinhas mais arenosas, que aí ela também vai ter um tipo de pedra, né? Aí aqui, a gente vai ter formação mais lenta e as temperaturas mais baixas. Aí aqui, que é aqui mais ou menos nesse momento aqui, não é nem tão profundo, que é mais próximo do magma, ali onde está vermelhinho no meio, e aqui que ela é mais fresquinho, né? Aí aqui, por exemplo, tá vendo que tem aqui, depósito de novos cristais. Então, vamos supor que aqui, essas bolinhas aqui, aí foi acrescentando coisas em cima e elas ficaram aqui embaixo, Aí o que acontece? Nesse momento, comprimiu, elas fizeram um movimento, aí vai dar vazão a outro tipo de cristal, porque ela teve uma pressão atmosférica ali, daquele peso todinho, daquela estrutura em cima, que aí vai ter um efeito que vai ter um tipo de cristal que vai interferir na forma, na cor, no que ela vai fazer, né? Aí, aqui em cima, tá vendo? Desse daqui, a gente vai ter uma superfície de cristais que se fragmentam, ou seja, os que se fragmentam são aqueles, por exemplo, que nem uma mica, que vai saindo, você pega, assim, uma mica, por exemplo, eu não vou ter uma mica, daqui a pouco eu pego para vocês, que ela sai que nem folhinhas, assim, de cima, sabe? Então, são cristais que eles se fragmentam, ou então que ou despedaçam um pouquinho na mão, que são mais arenosos, tá? Aí aqui, dependendo do lugar que ele tiver e da pressão que for exercendo sobre ele, eles vão ter uma forma, tá? Aí aqui, por exemplo, aqui a gente vai ter também, além dessa coisa da formação dele enquanto uma pedrinha, né, que cada uma vai ter a sua forma, a gente vai ter também a eletricidade, Aí aqui a gente tem, assim, o nome dessa formação, desse tipo é assim, a gente vai ter cristais piezoelétricos, tá? O que eles têm? São propriedades que são apresentadas por alguns cristais de desenvolverem cargas elétricas em suas faces quando são comprimidos, ou seja, quando você empurra, aí eles geram uma eletricidade
que aí vão fazer alguma coisa com isso, né? Gera uma corrente elétrica que vai lá e faz alguma coisa. Por exemplo, aqui eu trago, ó, câmera de fotografia. Apertei, clicou lá dentro, saiu, tirou a foto. Ou seja, vou lá dentro dos microscópios também, ou então para acender a luz por exemplo, aqui eu trago aqui, ó, para acender a luz quando a gente entra lá no shopping, né, que tem a luz lá, não, o shopping é com calor, né, quando você tem a própria lente do microscópio lá dentro, quando ela vai fazer um processo, tá? Aqui, ó, um outro tipo de eletricidade, ó, que eu trago lá, que eu falei que eu trago os trabalhos, né, ó,